Como já era de se esperar, a manifestação bolsonarista não foi aquilo que eles esperavam. Esperavam algo em torno de 500 mil de pessoas, como nós pudemos observar, tanto pelas fotos que já estão circulando das manifestações, as fotos aéreas, como também de 2 institutos, inclusive um ligado à Universidade de São Paulo, a USP, afirmaram que havia pelo menos 48 mil pessoas, aliás, pelo menos não, no máximo 48 mil pessoas, ou seja, 1/4 do que havia nas manifestações do ano passado. Bom, e o que nós temos que destacar? Nós temos que destacar algumas coisas, né? A subida do tom, houve ali uma escalada nas ameaças. Bolsonaro fala literalmente que houve um golpe em 2022, só que o golpe foi dado por eles. Eles quem são? Os membros do Tribunal Superior Eleitoral, liderado por Alexandre de Moraes, e aí ele fala assim, colocaram o candidato deles, o candidato Lula deles, Tribunal Superior Eleitoral, né? Bom, não sobrou, aliás, sobrou patada e alfinetada para todo mundo, inclusive para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o que é um erro crasso politicamente, que nós sabemos que o Bolsonaro, ele não está nem aí para as questões externas a ele está preocupado com ele e com os filhos, só não vê, eu tô falando para políticos agora, você político aí de extrema direita, só não vê quem não quer. Veja quantas pessoas que Bolsonaro já abandonou no meio do caminho, inclusive a última aí, Carla Zambelli, talvez uma das suas mais fiéis escudeiras. Mas ele abandonou, fritou, disse que a culpa aliás, ele culpa todo mundo pelo fracasso nas eleições de 2022, menos ele. Já culpou o TSE agora, mas ele culpou antes num podcast, que foi a Carla Zambelli, enfim. O fato é, ele disse, houve um golpe, o golpe foi liderado por Alexandre de Moraes, e isso pra mim é motivo suficiente para decretação de prisão do Bolsonaro, mas fica a cargo aí do Procurador-Geral da República, bem como depois para análise do Alexandre de Moraes. E também houve uma subida de tom por parte da Michele Bolsonaro, que já não falava ali mais como a esposa de um ex-presidente, aquela mais cristã, nós vamos falar dessa teologia muito própria deles, não? E ela diz, de uma forma muito velada, uma ameaça velada, em dado momento em que ela vem falando de uma série de críticas, ela diz críticas duras, ameaças duras, e ela diz assim ao final, Alexandre de Moraes, estamos rezando pela sua mulher e pelos seus filhos. Nós sabemos que naquele contexto não se dava ali para uma oração, talvez... Aliás, o que tem a ver a mulher de Alexandre de Moraes e os filhos se não fosse para dar um tom de ameaça, não é mesmo? Bom, Silas Malafaia, mais uma vez, é aquela pessoa que parece que tem licença poética aqui no Brasil, fala o que quer, do jeito que quer, como quer, violando uma série de normas e nada, absolutamente nada acontece com esse indivíduo. Aliás, eu vou começar a trocar com esse imbecil, porque ele é isso, ele é um imbecil, um inescrupuloso, um indivíduo asqueroso que merece toda a repúdia de qualquer cidadão brasileiro e cristão, né? Porque é um mercador da fé. Esse imbecil disse que se as eleições, em havendo as eleições de 2026, não tendo a figura de Bolsonaro participando, o que não haverá, ele diz, teremos um levante civil, ou seja, ele está conclamando pessoas para uma guerra civil, o que é um absurdo. Isso deveria ser repudiado, aliás, porque a lei proíbe isso, né? Mas enfim, vamos ver se agora acontece alguma coisa com ele, porque enquanto não acontecer, ele só vai escalando, é uma espiral. Quanto mais se deixa a pessoa falar o que quer, cometendo crimes, é isso que eu quero dizer, e que não haja uma reprimenda, mais ela entende que há espaço para essa tal liberdade de expressão. Ok? Bom, dito isso, então Bolsonaro fala de golpe, Michele faz uma ameaça velada, Silas Malafaia conclama pessoas para uma possível guerra civil, e aí vem a cereja do bolo. Alguns governadores, aqueles mais reacionários, e um pelo menos me surpreendeu,
estando lá, embora seja de direita, me surpreendeu, mas aí eu vou terminar essa parte com uma conclusão que eu sempre tive em mente, mas tinha um pouco de preocupação e receio em afirmar, mas aqui farei. Olha só, estava lá Tarcísio de Freitas, por óbvio, aqui em São Paulo, estava Ratinho Júnior, estava Romeu Zema e, para minha surpresa, Ronaldo Caiado. Por que para minha surpresa? Embora ele seja de extrema direita, seja um indivíduo que combate ali a esquerda, até aí tá tudo dentro do jogo democrático, tá? Mas ele sempre se mostrou um indivíduo democrata. Fazer tudo o que ele faz dentro do espaço democrático. Agora, uma vez que ele participa de um ato golpista, de um ato criminoso, eu não posso ter outra conclusão senão colocá-lo também como um criminoso, um golpista. Ah, mas ele não disse nada. Não importa. Ele foi conivente. Estar lá é conivência. E nós temos que dar nomes às coisas. Porque senão passarão essas coisas desapercebidas. E não pode, porque são pretensos candidatos à presidência da República, que talvez estarão aí disputando uma vaga à principal cadeira deste país. São pessoas que, não me importa se no íntimo não são golpistas, mas para obter o poder vão se aliar a golpistas. E nós já vimos isso no passado, não? Conservadores no início do século XX, da década de 20, se aliando com nazistas e fascistas por conta de poder. Então, não me venham com essa de que, ele é diferente. Não é mais. Portanto, a afirmação que eu sempre quis fazer e tinha muita preocupação em fazê-la, e aqui faço, é a seguinte: não há mais direita no Brasil. Tudo que se resume ao antagônico à esquerda é de extrema direita no Brasil. Repito, tudo que está ao contrário da esquerda no Brasil é de extrema direita e ponto. Bom, fiquemos atentos. Porque, embora em números a manifestação, se comparada do ano passado e aos números que os próprios bolsonaristas projetaram, ela tenha fracassado, nós precisamos observar que 50 mil pessoas lá, em um dia de frio, numa manifestação golpista, com pessoas lá entoando frases e cantos golpistas, é de se preocupar. Eu disse que eu falaria sobre essa teologia muito típica. É um misto ali de golpismo com fundamentalismo religioso. Aliás, em todos os movimentos de extrema-direita sempre há um movimento, percebam, evangélico extremista, fundamentalista, tá? E, portanto, eles têm uma teologia muito própria, que é algo absolutamente contrário às escrituras sagradas. Nas mais diversas interpretações que há, e elas existem, sobre as escrituras sagradas, nenhuma delas é tão perniciosa e tão deletéria, e para não dizer tão... eu vou usar uma expressão evangélica, porque eu acho que ela cabe aqui, é de bom tom, tão demoníaca quanto a interpretação que eles fazem. É uma interpretação de exclusão, de segregação, de falta de empatia, de falta de amor ao próximo, de acusação, de enfrentamento contra as pessoas no sentido de destruição, certo? Então essa é a teologia que eles construíram para dar base a esse fundamentalismo religioso que compõe o movimento de extrema direita. Portanto, tenhamos serenidade e muito discernimento para ver isso e verificar quais são as pessoas que participaram desse movimento, desde pretensos candidatos a deputados, senadores,
até os presidenciáveis, porque Bolsonaro não será. Aliás, ele vai se acovardar diante de uma condenação e vai fugir.